Olá, caros avaliadores, meu nome é Letícia, eu sou psicóloga e pós-graduanda em gestão em saúde. O meu trabalho ele tem como título o uso do coping religioso e espiritual por pessoas acometidas por enfermidades, uma revisão de literatura. Frequentemente, as pessoas elas utilizam estratégias para enfrentarem situações causadoras de estresse, né? O que é denominado como coping. E na literatura, nós também encontramos o termo enfrentamento. Dentre essas estratégias, nós encontramos o uso da religiosidade e da espiritualidade, também das crenças do indivíduo. E quando o indivíduo ele utiliza a sua espiritualidade, sua religiosidade para lidar com situações causadoras de estresse, ocorre o chamado coping religioso espiritual, que também é abreviado como CRE. Considerando que constantemente as pessoas elas utilizam sua religiosidade e sua espiritualidade para lidar com essas situações estressoras, e que ser acometido por uma enfermidade, normalmente, né, para a maioria das pessoas, causa muita angústia e também causa muito estresse. Esse estudo ele teve o objetivo de realizar uma revisão de literatura na tentativa de analisar se as pessoas enfermas utilizam o coping religioso e espiritual para enfrentar a doença, né? E se isso repercute de alguma forma na atuação do profissional da saúde. Então, esse trabalho, ele se mostra relevante, né, na medida em que ele vai poder contribuir para o melhor entendimento das experiências causadas pela religião e pela espiritualidade, na tentativa mesmo de romper as barreiras em relação ao receio dos profissionais da saúde em abordar tais características durante o processo de saúde e doença, o que é muito comum, né? É importante que esses profissionais eles compreendam o significado da religiosidade e da espiritualidade para os seus pacientes, para que assim eles possam utilizar, auxiliar na realidade os seus pacientes a usar melhor os recursos disponíveis. Os conhecimentos também produzidos nesse trabalho, nesse estudo, também pode contribuir na redução de conflitos e na redução de dúvidas desses profissionais da saúde a respeito de como lidar com a religião, né, com a religiosidade, com a espiritualidade no contexto de trabalho. Então, esse trabalho, ele vai subsidiar mesmo reflexões necessárias frente a essas temáticas, né, desse enfrentamento religioso e espiritual. E para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão de literatura. As pesquisas elas foram feitas nas bases de dados do periódico CAPES, no Cielo, na BVS-Psi e no BDTD, que em cada base de dados foram usados os descritores coping, doença, religiosidade e espiritualidade. E o critério adotado para a exclusão e para inclusão dos estudos nessa revisão foi a leitura dos resumos dos estudos, onde eu busquei selecionar apenas aqueles estudos que tinham realizado pesquisa com as pessoas doentes, né, para verificar se essas pessoas faziam uso do coping religioso e espiritual. Então, dessa forma, eu busquei realizar um levantamento de trabalhos produzidos com esse tema, observar se os estudos pesquisam mais a ocorrência de coping em alguma doença específica e também fazer um breve levantamento dos instrumentos utilizados nos estudos já realizados e averiguar se os estudos abordam algum impacto do coping religioso e espiritual na atuação dos profissionais da saúde. Nessa busca foram encontrados 11 estudos nas bases de dados consultadas, a partir dos descritores, né, utilizados. Nesses estudos, no total, foram pesquisados mais de 1.000 pacientes, né? Dentre esses estudos,
O coping religioso e espiritual, ele foi mais pesquisado em pessoas com câncer. Também foi encontrado pesquisas realizadas com sujeitos infectados pelo vírus HIV, por pessoas internadas em hospitais e escolas, e também com indivíduos com doença intestinal. Os instrumentos mais utilizados nos estudos foram o questionário de dados sociodemográficos e também clínicos, seguidos da escala CRE de sua versão breve e também do WHOQOL breve. A escala CRE ela é um instrumento que foi validado para a população brasileira por Raquel Panzini em 2004 e tem o objetivo de avaliar as formas de como o indivíduo utiliza a religiosidade e sua espiritualidade para lidar com situações estressoras, né? Abarcando as estratégias de coping religioso e espiritual. Já o WHOQOL, breve, ela é uma escala que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, para realizar comparações culturais de qualidade de vida. Então, através dessas 11 pesquisas, foi possível observar que pessoas doentes constantemente utilizam sua religiosidade e sua espiritualidade para lidarem com o estresse causado pela doença, né? E é quando ocorre o coping religioso espiritual. A maioria dessas pessoas utilizavam estratégias positivas de coping religioso espiritual. E o que significa essas estratégias positivas? Quer dizer que essas estratégias que as pessoas utilizavam constantemente lhes causam um efeito benéfico e pode ser considerado um fator de proteção à saúde. As mulheres elas foram apontadas como as maiores utilizadoras do coping religioso e das estratégias positivas. Então, as mulheres elas utilizam mais o coping religioso e espiritual de forma positiva do que os homens. Em alguns estudos também foi possível observar a correlação das estratégias negativas. As estratégias negativas são aquelas que abrangem métodos causadores de consequências prejudiciais ao sujeito. E também esse sujeito ele pode considerar as situações que está causando estresse como punição divina mesmo, enxergando o mundo como uma ameaça e também o considerando insignificante. Então foi observada uma correlação das estratégias negativas com o baixo nível de escolaridade. Então, quanto menos anos de estudo as pessoas tinham, mais estratégias negativas elas utilizavam. Ou seja, elas utilizavam estratégias religiosas, espirituais, de forma negativa no processo de saúde e doença. Nos estudos analisados, apenas 2 estudos abordaram a importância do profissional de saúde considerar os aspectos religiosos e espirituais ao lidar com pacientes. Então, a gente percebe como ainda a religiosidade e a espiritualidade ela é tratada como um tabu na área da saúde, né? E aí, quando a gente para considerar a possibilidade de possíveis conflitos religiosos e que esse aspecto ele pode auxiliar e também prejudicar a pessoa enferma, é necessário reafirmar a necessidade de uma maior abertura e de uma maior atenção dos profissionais de saúde para esses aspectos, já que os estudos, que foram realizados com mais de 1.000 pessoas, mostraram que essas pessoas elas utilizam estratégias de coping religioso e espiritual para lidarem com as situações de estresse que a doença causa. Então, dessa forma, é necessário desenvolver mais estudos a respeito do coping religioso e espiritual nos mais variados tipos de doença,
para que assim os profissionais da saúde eles possam embasar a sua prática, tendo em vista esse importante recurso do paciente, porque querendo ou não é um recurso utilizado pelo paciente e que está altamente relacionado com sua adesão ao tratamento e também com sua qualidade de vida, né? Eu gostaria de deixar bem claro aqui que esse estudo ele não tem o objetivo de fazer uma apologia à religiosidade e à espiritualidade ou qualquer religião específica. Esse estudo ele quer ressaltar a importância dos profissionais da saúde considerar a religiosidade e a espiritualidade do paciente no processo de saúde e doença, né? E o profissional da saúde, ele precisa considerar as estratégias de religiosidade e de espiritualidade do seu paciente e não a sua própria religiosidade. Então, nós iremos trabalhar com a religiosidade do paciente, que ele vai utilizar de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, é fundamental ter profissionais treinados e preparados para lidar com esse recurso do paciente, para auxílio em melhor aceitação e melhor adesão ao tratamento. Então, esse estudo, ele observou que as pessoas, elas utilizam sim sua religiosidade, sua espiritualidade para lidar com a angústia e com o estresse causado pelas enfermidades nas suas mais diversas formas, e que é importante o profissional da saúde considerar esse aspecto que pode tanto prejudicar quanto auxiliar o indivíduo, o seu paciente, nesse processo. Então, é esse o meu trabalho e espero que venha a contribuir para todos.